Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia, através de um diálogo esclarecedor e consolador à luz do Espiritismo. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul nos oferece para o diálogo de hoje o tema pressentimento. E para tratarmos desse tema, a nossa convidada é Karina Kissini, colaboradora do Movimento Espírita da Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Karina. Olá, Vanderlei. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Saúdo também a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito bem. Karina, vamos direto ao pressentimento, que possivelmente muitos irmãos, ainda na caminhada do Espiritismo e outros conhecendo, têm interesse em saber sobre o pressentimento. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 522, Allan Kardec pergunta a eles: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Os espíritos nos respondem que o pressentimento é o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha de que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isso é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Aqui a gente pode abordar várias situações que nós temos que lembrar que todos nós, antes de reencarnarmos, nós temos um projeto reencarnatório. E nesse nosso projeto reencarnatório existem as etapas importantes que ocorrerão na nossa vida. E muitas das etapas principais que vão acontecer na nossa vida, elas estão gravadas lá na nossa consciência. E ali, antes de acontecerem aquelas fases decisórias, aqueles momentos de provação, aqueles momentos mais difíceis, pelos quais nós teremos que testemunhar a nossa lealdade a Deus, o nosso amor a Deus, a nossa conexão com a espiritualidade superior em favor de nós mesmos, de tudo aquilo que nós tivermos que enfrentar. Então, a gente começa a sentir um pressentimento, ou seja, a gente tem como aquilo gravado dentro de nós e a gente começa a ter aquela pré-intuição de que alguma coisa na nossa vida vai acontecer, algum fato importante vai acontecer. É lógico que nem sempre é tal e qual a gente imagina, porque as situações da nossa vida, elas podem ser modificadas por N razões, que Deus pode nos dar, então, essa condição de modificar acontecimentos que surgirão. Mas acontece, sim, de muitas vezes a gente pressentir aqueles fatos importantes que acontecerão na nossa vida nos tempos futuros. Certo, Karina. Dando continuidade, então, sobre instinto que tu fizeste o comentário, na pergunta 523 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: acontecendo que os pressentimentos e a voz do instinto são sempre algum tanto vagos, que devemos fazer na incerteza em que ficamos? Benfeitores amigos nos respondem: quando te achares na incerteza, invoca o teu bom espírito, ou ora a Deus, soberano Senhor de todos, e ele te enviará um dos seus emissários, um de nós. Então, o que acontece? Muitas vezes os nossos pressentimentos,
não são bons. São pressentimentos de que alguma coisa não agradável vai acontecer. Então, o que nós devemos fazer nesse momento? Manter a calma e nos conectar com Deus através dos nossos espíritos protetores. Porque nós temos que lembrar que nenhum de nós reencarna desamparado. Todos nós temos o amparo do alto a nos ajudar nesse momento da nossa reencarnação, melhor dizendo. Então, todos nós temos um espírito protetor que vem em nosso socorro nos momentos difíceis. Então, essa nossa conexão com esses espíritos benfeitores, em particular com o nosso espírito protetor, é para nos auxiliar naquele momento em que nós temos esses pressentimentos. Então, para que nós mantenhamos a calma, que nós mantenhamos a serenidade, que nós tenhamos confiança naquele momento pelo qual nós passaremos. Por quê? Porque nada, absolutamente nada, fica sem o amparo de Deus para conosco. O que acontece é que nós nos afastamos de Deus, não é Deus que se afasta de nós. Nós é que, pelas nossas escolhas e muitas vezes pela nossa teimosia, nós acabamos nos afastando de Deus. Então, nesses momentos que muitas vezes gera angústia dentro dos nossos corações, paremos, reflitamos, elevemos o nosso pensamento ao alto, para que nós tenhamos a sustentação nos momentos difíceis que acontecerão na nossa existência física. No Livro dos Espíritos, ainda, na questão 524, Karina, os avisos dos espíritos protetores, eles objetivam unicamente o nosso procedimento moral, ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular. É isso? Poderia elucidar essa resposta da pergunta 524, Karina? Então, vamos ver o que os benfeitores nos respondem. Eles dizem que tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapai os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por culpa vossa. Olha, nós poderíamos ficar falando aqui um bom tempo a respeito disso. O que acontece é que nós temos o livre-arbítrio. E nós somos tão teimosos que muitas vezes nós nos afastamos dos conselhos dados pelos benfeitores amigos, por pura teimosia da nossa parte. Por quê? Porque nem sempre as respostas que nós ouvimos são aquelas que nós queremos ouvir. As respostas que nós ouvimos dos benfeitores amigos são aquelas que nós precisamos ouvir para a nossa evolução. Então, a gente sofre muitas vezes porque quer sofrer, porque é teimoso mesmo. Porque se nós ouvíssemos mais a voz da intuição, a voz dos benfeitores amigos, que cala lá no fundo do nosso coração, a gente sofreria muito menos. Porque, na realidade, nós não reencarnamos para sofrer. O sofrimento ainda é uma forma de nos fazer evoluir, porque nós ainda não aprendemos pelo amor. Então, a gente ainda tem que aprender pela dor para poder evoluir. Por isso que na humanidade tem tanto sofrimento, pela teimosia. E muitas vezes os benfeitores amigos, eles nos colocam pessoas próximas a nós para nos orientar na caminhada. E muitas vezes nós nos fazemos surdos com relação àquilo que as pessoas falam para nós. Então, os benfeitores espirituais, o nosso espírito protetor, eles estão sempre arrumando meios e formas de nos ajudar nos momentos difíceis. Só que nós, muitas vezes, fechamos os ouvidos aos conselhos que eles nos dão, porque, às vezes, a gente quer as coisas prontas, nós somos imediatistas, nós queremos que as situações se resolvam de uma forma instantânea, e não é assim que acontece. Tudo tem seu tempo, tem tempo de maturidade, tem o tempo de aprendizado, mas devemos ouvir mais, muito mais a voz do coração, a voz que os espíritos, através da nossa intuição, eles nos dão as respostas que nós precisamos. Mas lembrando, são respostas que nós precisamos e não as que nós queremos. E para finalizar, Karina, falando sobre sonhos premonitórios, o que tem a dizer sobre sonhos premonitórios?
nós temos que pensar que quando nós não podemos ter uma vida dupla. Então, nós temos uma vida aqui, encarnados, e quando o nosso corpo físico, ele tem necessidade de repouso, não é o nosso espírito que tem necessidade de repouso, é o nosso corpo físico, que precisa ter aquelas horas de sono para se recompor das suas energias gastas durante o seu dia a dia, o seu trabalho. Então, nesse momento em que nós repousamos, a emancipação da alma. Então, o nosso espírito, ele se desprende, ele está ligado ao corpo físico, mas ele se desprende, e nesse momento ele pode ir no plano espiritual, e aí, então, essas impressões que ele traz de retorno ao corpo físico, porque o nosso cérebro é um redutor das impressões que ele tem, que ele vê, porque a gente não tem condição de ter essa vida dupla. Então, ele volta para o corpo físico e tem lembranças vagas em formato de sonhos daquelas experiências que ele teve, então, por ocasião da emancipação da alma, que é durante o sono. Aí, o que acontece? Às vezes, não é que vai acontecer dos nossos sonhos. Existem muitas coisas que nós sonhamos, porque nós estamos muito ligados nas situações que acontecem no nosso dia a dia. Nós não nos desligamos, mas muitas coisas nós podemos fazer, obrar, ainda na espiritualidade, por ocasião desse repouso que nós temos do corpo físico. Mas como que a gente tem que agir? Se preparar para o repouso. Isso que nós deveríamos fazer, nós nos prepararmos para esse momento em que há a emancipação da alma, e que a gente, nesse momento, possa obrar, fazer coisas boas e ter encontros com os benfeitores amigos. E aí, então, quando a gente retorna ao corpo físico, nós teremos sonhos, às vezes premonitórios, porque a gente enxerga algumas coisas que acontecerão, mas a gente vai sempre ter a tranquilidade. Então, devemos nos preparar para esse momento tão importante que é a ocasião do repouso físico, mas do nosso sono, né? Sono reparador. Ok, Karina. Então, eu gostaria que, chegamos ao final do programa, gostaria que a Karina, então, fizesse as suas palavras finais ao programa, Karina. Então, nós vamos sempre agradecer a oportunidade de estarmos aqui em mais um programa de Palavras Consoladoras, e lembrando que nós temos que pensar que sempre a mudança é nossa, é pessoal e intransferível. Então, se a gente quiser um mundo melhor, uma vida melhor, tem que partir sempre de dentro para fora, ou seja, é sempre de nós, sempre do nosso interior, da nossa atitude, da nossa reforma, da nossa melhoria. E aí, então, a gente se preparar, então, desses momentos tão importantes, que é o momento do sono, com a prece, com a oração, com a conexão com a espiritualidade amiga. Isso é muito importante, faz muito bem para nós. Ok. Então, agradecemos aí, foi um privilégio estar em sua companhia. E até o nosso próximo encontro.